Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz e amor da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz, eleitos e eleitas do Senhor, eu sou o Bispo Sérgio. E como sempre digo, é uma honra muito grande poder estar junto com você neste dia, compartilhando aquilo que faz a diferença na nossa vida, a palavra da graça de Deus. Amém. Só ela dá vida, só ela é herança para os filhos de Deus. Graça e paz. Amém. Olha, nós queremos saudar a todos aqueles que nos assistem ao redor do mundo inteiro. Nós estamos através de satélite, através da internet, nosso canal do YouTube, do Facebook, enfim, estamos em todas as mídias para que a palavra da graça de Deus seja ministrada, para que vidas sejam resgatadas e restauradas, Amém. Não é? Porque o Senhor resgata, mas Ele também restaura, Ele também transforma. E este é o objetivo da nossa programação. Nós queremos que o mundo conheça Cristo, que os eleitos do Senhor o reconheçam como Salvador, como Senhor das suas vidas, e nos alegramos porque o Senhor escolheu você Amém. Para estar hoje assistindo a esta programação. Queremos saudar também aqueles que nos ouvem através da Rádio 93 FM. Nossa programação é transmitida todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Olha, nós temos falado já há algum tempo, algumas semanas, a respeito das bem-aventuranças. Este momento do Sermão do Monte, que eu creio, amor, que define a nossa vida cristã. Perfeito. Não é? A vida cristã, ela tem como base essas primícias que o Senhor Jesus nos ensinou no seu sermão, nessas bem-aventuranças. São características que devem estar na vida dos cristãos, devem ser vistas... Fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Devem ser vistas e reconhecidas por outras pessoas também, não é? As pessoas têm que ver uma diferença na nossa vida, têm que ver, nos reconhecer como filhos de Deus, assim como Jesus fala em certo momento do seu sermão, por causa dessas características tão especiais. É o testemunho, meu bem. Quando nós vivemos a palavra do Senhor, quando nós praticamos aquilo que o Senhor Jesus, através da sua palavra, propõe ao seu povo, nós passamos a usufruir. Eu acho que é o mais importante, é nós entendermos que, ao praticarmos, estamos gerando benefício para as nossas vidas. Verdade. E esse benefício, quando vivido, ele transforma a pessoa, ele faz com que a pessoa viva numa dimensão, algo que o mundo não pode oferecer. É verdade. Que em nenhuma situação que o mundo apresente como oferta para o povo de Deus, como solução, ou solução para uma situação, será melhor do que aquilo que Deus chama de bem-aventurança. Veja que o Sermão do Monte, ele mostra algo que gera felicidade real, não é algo passageiro. E essa felicidade, quando vivida por nós, filhos de Deus, tem a capacidade de influenciar, Amém. De contagiar todos aqueles que estão à nossa volta. É verdade. Porque o mundo, como eu falei anteriormente, não tem como oferecer isto. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é Jesus Cristo. Amém. E quando nós degustamos da palavra, porque a palavra é alimento. Quando você
degusta da palavra, vive a palavra, exerce a sua autoridade, né, a autoridade de um cristão em cima da palavra, você passa a ser um diferencial na sociedade. Amém. E é justamente isso, meu bem, que a palavra de Deus e a proposta do Senhor para a vida do cristão. Amém. E nós falamos sobre todas as bem-aventuranças e chegamos hoje aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, o final deste momento tão importante, desse ensinamento tão importante que Jesus nos deixou. E ele diz assim, vamos comentar hoje a respeito dessas passagens. Amém. Ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, perseguiram aos profetas. Então, Jesus aqui nos mostra que é claro que por querermos viver a verdade, por não negociarmos a verdade, por querermos viver corretamente, em linha com a palavra do Senhor, em algum momento todos nós vamos passar por situações talvez às vezes constrangedoras, situações que nos façam ter que recuar, ter que mudar a direção. Confrontos, né? Confrontos por causa da verdade. Ele diz que muitos de nós seríamos até injuriados, caluniados, Perseguido. por causa da justiça, né? Mas o Senhor, Ele nos dá uma esperança superior. Ele diz, olha, feliz você será quando alguém perseguir a sua vida por você ter tomado uma atitude correta, porque o seu maior galardão, ele não está aqui nesta terra. Ele não faz parte desta vida. Ele será dado nos céus. Amém. Na vida eterna. Talvez algo que nós, na nossa mente pequena, diante da grandeza de Deus, algo que nós não possamos imaginar. Como será ou qual será o galardão daquele que for firme na sua decisão de não abrir mão da justiça? Porque, amor, nós entendemos que as tentações do mundo para que nós façamos aquilo que não é justo, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que por vezes pode ser agradável à nossa carne, mas contraria algum preceito de Deus, ela é muito grande. Muito. Não é? Nós vivemos num mundo onde, por exemplo, o capitalismo impera, o desejo, a ambição por ter as coisas, a ganância. Isso faz com que muitas vezes, assim como Paulo alertou a Timóteo, as pessoas acabem entrando em caminhos ruins, errados, acabam gerando muitos conflitos, se atormentando por causa de decisões erradas, por não seguirem a justiça, não é? As tentações do mundo, as tentações por dentro de um casamento, por exemplo, a pessoa optar por não querer mais lutar pela sua relação, não é? Que nós entenderíamos que está dentro do que o Senhor chama de justiça, não é? Daquilo que Ele ensinou, da sua palavra. Essa tentação é grande. Mas quando uma pessoa diz, não, eu vou lutar, eu vou batalhar pela minha família, eu vou agradar a Deus, não é? Eu não quero que a minha vida seja um motivo de vergonha para o reino, eu vou buscar a solução, eu vou buscar a melhora para este relacionamento. Isto é viver a justiça do Senhor. Amém. Né? Perfeito, meu bem. E nós podemos observar que quando Jesus ele falou a respeito de sermos perseguidos, ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem.
e vos perseguirem, e diz mais, e mentindo, disserem todo mal contra vós. É o que mais acontece quando um casal, uma família, se posiciona de forma correta diante de uma sociedade corrupta, corrompida. Porque, na verdade, o que o sistema ensina é, olha, sonegue, eles roubam, por que você não vai roubar? Que mal tem? Então, esses são os padrões mundanos que forçam a sociedade, né? E por que não dizer os cristãos também, a fazerem a justiça própria, a tomarem as decisões segundo a justiça do homem, do mundo. Mas não é esse tipo de justiça que agrada a Deus, não é esse tipo de justiça que vai produzir felicidade na vida do cristão. O que produz felicidade na vida do cristão é nós agirmos certo, independente de estarmos na contramão, independente de você estar na contramão do erro, porque essa palavra moral, né, nós falamos muito de moral, nós temos que ter a moral ilibada, mas essa palavra moral, ela tem um conceito da maioria. E hoje em dia, pasmem, mas é a verdade, a maioria está corrompida. Então, até a moral hoje em dia já não é aquilo que é certo, aquilo que é padrão para as nossas vidas. O que é certo é a palavra de Deus. O que é certo são os princípios bíblicos e cristãos, que cada vez mais, infelizmente, nesta sociedade corrupta, nessa sociedade totalmente deturpada, se torna a minoria, porque as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, num relacionamento, por exemplo, entre marido e mulher, quando o marido está passando por uma situação conjugal, quais são os conselhos que o mundo oferece? Qual é o tipo de justiça que o mundo ensina? Olha, se você está passando por isso, lá fora está cheio de gente que pode te oferecer aquilo que você quer. Não é isso que dizem? Quando é um relacionamento que está esfriado por algum motivo, ao invés das pessoas buscarem um conserto, ao invés das pessoas buscarem se acertar matrimonialmente, não, elas procuram o caminho mais rápido, o que não significa que seja o caminho certo. Mas o que o mundo ensina é justamente o contrário, é falar, ó, já que a sua esposa ela não está te tratando como você merece, procura uma lá fora. Olha, já que seu marido ele é uma pessoa que não tem um status, não tem uma posição socioeconômica favorável, por que você não procura o teu chefe? Por que você não larga essa pessoa e não vai buscar uma outra pessoa para que te proporcione aquilo que você merece? Não é assim que as vozes às vezes soam, né, como convite, mas que na verdade são caminhos de morte, são caminhos de trevas. Olha, amor, até mesmo para pessoas que não têm um relacionamento ainda, não é? Ainda não se casaram, mas estão sendo tentadas para um relacionamento com um jugo desigual. É verdade. Né? Porque nós falamos muito para os casados, mas há também pessoas solteiras que passam muitas aflições, passam às vezes por situações onde a fé é testada mesmo, não é? Elas têm que, por amor a Cristo, escolher, às vezes, estar com uma pessoa ou fazer aquilo que Cristo ensina. Isso é um teste da fé, não é? Certamente a pessoa que escolher estar com Cristo, colocar Cristo como prioridade na sua vida, essa pessoa será honrada, assim nós cremos, não é? Com certeza, meu bem. É o que Deus propõe na sua palavra. E veja que a questão, né, das aflições, né, das perturbações, dos problemas, é algo que não sucedeu ultimamente, nos últimos dias. Não, isso é algo que sempre aconteceu na história da humanidade. E veja o que diz aqui a palavra do Senhor em João 16, 33. Olha o que Jesus diz. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por quê? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. O que Jesus está mostrando
é que enquanto estivermos neste corpo de carne, estivermos neste mundo que é perecível, estaremos sujeitos aos problemas da vida, aos intempéries da vida. Mas isto não significa que eu tenho que me deixar levar pelos problemas, não. Existe uma solução, existe um padrão, e é este padrão que eu tenho que buscar exercer todo o meu comportamento. Para quê? Para que, independente das aflições, eu encontre paz no meu coração, eu encontre a vitória em Cristo, eu encontre o descanso para o meu sono, para a minha consciência, e veja o galardão de Deus, e veja a recompensa de Deus, porque, meu amado, minha amada, tudo aquilo que fizermos, seguindo em obediência à palavra de Deus, há de gerar recompensas por parte do Senhor. Por isso, vale a pena passar por aflições, sabendo que essas aflições estão acontecendo porque estamos fazendo a coisa certa, porque não negligenciamos a palavra, porque somos fiéis a Deus, porque a recompensa, ela virá aqui na terra e virá também na vida eterna. Amor, às vezes é um chefe de família, um pai de família que está num emprego, não é, onde há toda espécie de situações equivocadas. É verdade. Não é? De situações, às vezes, de corrupção, de chefe tomando certas atitudes erradas. E, às vezes, a pessoa se vê ali naquele emaranhado de situações. Às vezes é colocado contra a parede, não, você tem que agir desta forma também. Qual deve ser o posicionamento desta pessoa? Porque é uma situação complicada. Quando a pessoa se vê dentro do seu emprego, às vezes o chefe mandando, não, faça isso, não faça aquilo, passe aquela nota errada, não é, com valor menor. Eu já tive oportunidade de conversar com pessoas dentro do ministério que passaram por esse tipo de situação e que decidiram se posicionar e disseram, eu não vou coadunar com erro, não vou compactuar com erro, eu prefiro sair deste local de trabalho, procurar um outro emprego, do que colocar a minha conduta correta em risco, eu não vou deixar de ser correto. E Deus honrou, assim como diz Pedro aqui em 1 Pedro 3,13, ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? No 14 ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Amém. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança Amém. Que há em vós. E ele diz, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, diz o versículo 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, o apóstolo Pedro nos deixa muito claro que a melhor opção sempre será escolher o que é bom. Amém. Mesmo que, como disse meu esposo, em algum instante você passe por um momento de aflição, né, como o exemplo que eu citei aqui, às vezes a pessoa vai ter que abrir mão de uma paixão Não é? no mundo, não é? E aquilo certamente em algum momento vai gerar algum tipo de sofrimento. Mas certamente no futuro será um grande livramento, Deus honrará, não é? Porque o jugo desigual nunca vai dar certo, não tem como dar certo. A Bíblia diz que não pode haver união entre Cristo e o maligno, entre a luz e as trevas, não é? Este outro exemplo que eu citei, quando alguém tem um trabalho onde é coagido a ter uma atitude errada, a fazer algo que desagrada a Deus e a pessoa diz não, eu prefiro ficar com aquilo que é certo, talvez seja um momento de aflição,
mas a certeza de que Deus tem galardão, ela tem que ser maior do que o sofrimento na aflição. Pedro diz que nós seremos recompensados, que o Senhor está vendo, Ele vê todas as coisas, Ele não é injusto, Ele é justo, Amém. Ele é fiel, Glória a Deus. Ele é bom. Amém. E certamente Ele tem recompensa, boas recompensas para aqueles que não abrem mão da justiça. Né? Amém. Glória a Deus. Meu bem, a vida com Cristo, ela é uma vida de decisões, aonde nós temos que romper definitivamente com o mundo. Ela exige de nós uma postura, uma decisão. Então pense agora naquilo que estava sendo oferecido ou que você fazia e por você não conhecer a verdade, você se deixava levar. E a partir do momento que você decide, porque você é um eleito, você é um predestinado, você decide seguir a Cristo, você passa de uma velha criatura, um velho homem, para uma nova criatura, para um novo homem em Cristo Jesus. Veja só o que diz em Mateus 4, 18 e 19. Jesus fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado de Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja que quando Jesus Cristo nos chama, automaticamente tem que haver mudança, Amém. tem que haver transformação. E é justamente isso que estamos falando. Quando Cristo fala ao teu coração através da sua palavra, você não consegue mais seguir os moldes do mundo. Você passa a seguir aquele que é o autor e consumador da sua fé. Porque é desta forma que Deus age na vida do cristão. Por isso, decida mudar hoje, decida de hoje em diante fazer aquilo que é certo, custe o que custar. Porque é isso que vai fazer com que você herde as promessas de Deus. As promessas são para os filhos de Deus. E se você é filho, não adianta que não pode ficar em cima do muro. Verdade. Não pode ficar entre a luz e as trevas, entre Deus e o mundo, não. Entre a justiça e a injustiça. E a injustiça não pode. Verdade. Temos que seguir aquele que é a luz, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, que é Amém. Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero terminar este programa de hoje, onde nós falamos bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça, são perseguidos por causa da justiça, são injuriados por causa da justiça, por não abrirem mão daquilo que acreditam, por não abrirem mão da sua fé, daquilo que creem, com a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 em diante. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, mesmo que você passe por situações externas, o seu coração tem que estar firme naquilo que você crê. Amém. Naquilo que é a justiça, naquilo que é a vontade de Deus. E ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém. Ou seja, não há nada comparado com o galardão que Deus tem para a vida dos Amém. fiéis. Glória a não Deus. é? Para a vida daqueles que até mesmo passam por tribulações por amor a Cristo. E ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. Tudo passa. A crise passa, o problema passa, Amém. não é? As situações que nós vivemos no dia a dia, tudo Vão passa. passar. Tudo passa. Eu tenho certeza de que se você parar agora para pensar, você vai lembrar: nossa, quanta coisa eu já passei, quantas situações eu já venci, não é? Quantos problemas, quantas crises eu consegui vencer e Cristo esteve ao meu lado e me deu a vitória. Ele diz: porque as que se veem são temporais e as que se não veem, essas são eternas. Então, que todos nós escolhamos sempre aquilo que é eterno. É a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor, é o melhor
para as nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por nos permitirem estarmos aqui mais uma quinta-feira e agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida. Eu creio, nós cremos que o Senhor tem propósitos perfeitos para os seus filhos. Glória e você é um deles. Você é uma filha de Deus. Amém? Receba essas palavras para a sua vida e pratique, porque é aquilo que nós sempre ensinamos. A palavra precisa ser praticada. Amém? Graça e paz a todos e até o próximo programa. Graça e paz. Uma semana em perfeita vitória. Amém. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.